Olá, olá! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Ficando em casa, casinha, casinha, casinha. Cuidando aí da saúde de vocês. Bom, hoje então nós vamos mudar de assunto. Nós vamos começar a falar de função quadrática após a gente ter terminado o conteúdo de função afim na semana passada, com aquela aula lá de aplicação da função afim no imposto de renda. Beleza? Então vamos começar, gente. Bom, esse assunto de função quadrática, ele é longo, tá bom? Ele é muito longo, então vou fazer ele por partes, tá? A gente vai ficar com ele o mês de maio inteiro e talvez ainda uma parte do mês de junho, tá bom? Então nós vamos fazer as coisas com calma. Então nós vamos, primeira coisa, definir o que é uma função quadrática e depois nós vamos falar das raízes da função quadrática, tá bom? E neste tópico 2 aqui, das raízes da função quadrática, nós vamos falar da famosa fórmula de Bhaskara que eu vou demonstrar por que ela serve. Tudo bem? Porque não adianta a gente saber uma fórmula sem saber de onde ela veio. Nós temos que ter justificativa, argumentação sólida em matemática para aprender realmente matemática na veia. Tudo bem? Então, vamos lá. Então vamos definir o que é uma função quadrática, né? Lembre-se que matemática tem que ser precisa, tem que ter precisão. Então é muito importante a gente entender a definição das coisas que aparecem para a gente em matemática. Então, definição. Uma função f de R em R, então tanto o domínio como o contradomínio continua sendo os números reais, chama-se quadrática quando são dados números reais Azinho, Bzinho e Czinho, com Azinho diferente de zero, tais que f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos reais. Ok? Bom, então, pequenas diferenças da função quadrática para a função afim. Na função afim, a função afim era toda a função de R em R, onde existiam Azinho e Bzinho, tal que f de x é igual a ax mais b para todo x real, tá? Veja que aqui, pessoal, eu não estava exigindo na função afim que o a fosse diferente de zero. O a na função afim podia ser igual a zero, que eu teria o caso de uma função constante, né? Por exemplo, f de x igual a 5. Isso aqui é uma função constante, que é um caso particular da função afim, tá? Aqui, pessoal, eu estou exigindo que o coeficiente a, apenas ele, não seja igual a zero, tá bom? Por quê? Bom, por dois motivos. Uma, se o coeficiente azinho ele for igual a zero, então esse termo que está x ao quadrado, ele desaparece. Portanto, vai me sobrar bx mais c, que no fundo é uma função afim, tá? E como uma função quadrática não é um caso particular da função afim, porque ela tem propriedades totalmente diferentes, então nós vamos exigir que apenas esse coeficiente azinho não seja zero para nós termos de fato uma função quadrática. Beleza? No fundo, ax quadrado mais bx mais c, ele é um polinômio do segundo grau, certo? Só que não é um termo bom a gente usar a função do segundo grau, né? Porque função ela não tem grau, tá bom? Quem tem grau é o polinômio que é expresso pela lei da função, mas a rigor a função ela não tem grau. Então o nome mais correto é falar função quadrática, e ela tem esse nome também, né, por causa do termo quadrático que agora vai aparecer. Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos. X ao quadrado menos 5x mais 8. Bom, quem que é o coeficiente A? O A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 8, certo? Exemplo B, menos 3x ao quadrado mais 7 terços de x menos π ao cubo. O A vale menos 3, o B vale 7 terços e o C vale menos π ao cubo.
Tá? Lembra que os coeficientes a, b e c são números reais, com exceção do a, que não pode ser zero. F de x igual a 2x ao quadrado menos 3x. O coeficiente a vale 2 e o coeficiente b vale menos 3. Tá? E o coeficiente c? Bom, o coeficiente c vale 0, né? Ele não aparece. Beleza? 5x ao quadrado menos 9. Então, aqui o a vale 5. O coeficiente b não tem, né? Porque eu não tenho o termo em x. Então, o coeficiente b vale 0. E o coeficiente c vale menos 9. F de x igual a x ao quadrado. O coeficiente a vale 1. O b e o c valem 0. Tá? Então, veja. Eu fiz o c vale 0, eu fiz o b vale 0 e fiz o b e o c vale 0. O único coeficiente que não pode ser 0 é o coeficiente azinho, tá bom? Lembre-se disso. Ok? Então, só para ficar claro aqui para vocês. Azinho diferente de 0. Note que os coeficientes a, b e c da função quadrática f ficam inteiramente determinados pelos valores que essa função assume. Em outras palavras, o que isso quer dizer, pessoal? Que a partir do momento que eu acho os coeficientes azinho, bzinho e czinho, só existe uma única função quadrática, tal que f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Então, por exemplo, se eu tenho o a igual a 1, o b igual a 2 e o c igual a 3, não existem duas funções f e g distintas quadráticas com os mesmos coeficientes. Isso está expresso aqui, ó. Isto é, se ax ao quadrado mais bx mais c é igual a x quadrado mais b' x mais c' para todo x real, ou seja, se essa igualdade é verdadeira, então eu vou ter que o a é igual a a', o b é igual ao b' e o c é igual ao c'. No fundo, eu estou dizendo que duas funções quadráticas são iguais, né? Se elas tiverem exatamente os mesmos coeficientes. O a, o b e o c. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que, dado três coeficientes a, b e c, só existe uma única função quadrática, tal que f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Pergunta. Dada uma função quadrática, quanto vale o valor de f de 0? Essa mesma pergunta eu fiz para a função afim, né? Que o f de 0 era exatamente o valor de b na função afim, que era onde a reta intersectava o eixo do y, e esse valor do b, às vezes, ele era chamado de valor inicial da função, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez em função afim. Então, vamos responder essa pergunta. Quanto vale f de 0? Então, calculando aqui o f de 0, que no fundo é a imagem desse elemento 0, eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Então, f de 0 vale c. Ou seja, a imagem do elemento 0 sempre é igual a c. Ou seja, o ponto 0 e c é o ponto onde o gráfico de f intersecta o eixo do y. Lembrando que se eu tenho a abscissa igual a 0, quer dizer então que o meu ponto está sobre o eixo do y. Tá? Então aqui vai ser o ponto onde o gráfico de f vai intersectar o eixo do y. Beleza? Só lembrando, pessoal, que f de 0 igual a b na função afim era onde a reta intersectava o eixo do y. Tá? Então, a ideia aqui é exatamente a mesma. Mas é claro que o gráfico da função quadrática não é uma reta, e sim uma parábola, que eu vou demonstrar para vocês um pouco mais para frente porque é uma parábola, e vou explicar o porquê é uma parábola, assim porque eu expliquei para vocês que o gráfico da função afim era uma reta. Tudo bem? Beleza? Mas ainda não vamos entrar nesse ponto nessa videoaula de hoje, mas é só para vocês entenderem que o valor do c vai ser sempre onde a parábola, no caso, vai intersectar o eixo do y. Bom, vamos falar agora, pessoal, das raízes da função quadrática, que vai ser o grosso dessa videoaula. Sabemos que um valor alfa
real é raiz de uma função f, se e somente se f de alfa é igual a zero. Isso a gente viu em função afim, né? Aquela definição que eu dei em função afim, ela serve para as demais também. Então, o valor vai ser raiz da função se a imagem desse valor pela função f for igual a zero. Assim, se f é uma função quadrática, precisamos encontrar x pertencente aos reais, tal que... Bom, então como a gente faz para achar as raízes de uma função, e aqui em particular da função quadrática? A gente precisa encontrar os valores de x que possuem a imagem igual a zero, certo? Beleza? Ou seja, qual o elemento do domínio cuja imagem é zero? Então, fazendo então f de x igual a zero, nós vamos ter que resolver esta equação. Ax ao quadrado mais bx mais c. E essa equação aqui, que está em preto, ela é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Essa equaçãozinha aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, que tenho certeza que grande parte de vocês já estudou ela no ensino fundamental, mas de modo mais específico, talvez no nono ano. Então, vocês já sabem resolver uma equação do segundo grau, teoricamente. Mas a questão aqui que eu coloco para vocês é a gente discutir um pouquinho as soluções da equação do segundo grau propriamente dito. Ou seja, quantas raízes tem uma equação do segundo grau? Como a gente resolve uma equação do segundo grau? Por que a fórmula de Bhaskara funciona? Da onde que ela veio? Ela veio do céu? Um belo dia, caiu de uma árvore a fórmula de Bhaskara? Claro que não, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma justificativa. E vocês sabem que eu sou um professor extremamente chato com isso. E nós vamos justificar, então, por que a fórmula de Bhaskara ela funciona. Beleza? Bom, pessoal, vou aqui falar para vocês uma pequena proposição, que é a seguinte. A equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são reais, o a não é zero, tem, no máximo, grifem isso aí no caderno, no máximo, duas raízes reais. Então, é um grande erro, pessoal. Geralmente, os alunos, eles tendem a responder a pergunta que eu vou fazer agora da seguinte maneira. Tem duas raízes. Então, quando você pergunta quantas respostas tem uma equação do segundo grau, grande parte dos alunos respondem duas raízes, o que não é verdade. Tá? Pode ser que tenha duas raízes? Pode, mas pode ser que tenha uma só. Ou ainda, pode ser que não tenha raízes reais. Certo? Por exemplo, a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero não tem raiz real. Então, a melhor maneira da gente falar, pessoal, é que uma equação do segundo grau ela tem no máximo duas raízes. Porque quando eu uso a palavra no máximo, eu estou dizendo que pode ser duas, uma ou zero. No máximo duas. Tudo bem? Então, esta é a terminologia correta. Evidentemente que a gente consegue verificar quando uma equação ela tem nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes, dependendo do valor do delta, que é o discriminante da equação que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Tudo bem? Então, se a equação do segundo grau ela vai ter 0, 1 ou 2, vai depender do valor do delta. Tá? Bom, claro que como consequência, a função quadrática também possui no máximo duas raízes reais. Tá bom? Porque se a equação do segundo grau tem no máximo duas raízes reais, a função quadrática também ela tem no máximo duas raízes, tá? E agora vem a perguntinha. Como encontrar as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? E professor, como a gente resolve essa equação aqui mesmo? Ó? Ax ao quadrado mais bx mais c? Então vamos ver como a gente resolve essa equação, tá bom? Antes de passar para vocês a dedução da fórmula, eu vou resolver com vocês algumas equações do segundo grau
sem usar essa bendita fórmula, desculpa o termo, porque ela é bendita, ou maldita, não sei. Sem usar essa fórmula, tudo bem? E a gente vai fazer a dedução da, da fórmula depois que a gente pegar essa ideia de como a gente resolveu essas equações que eu vou dar para vocês como exemplos, beleza? Mas antes disso, eu preciso que vocês se lembrem de um detalhezinho chamado produto notável, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês lembram disso. Então, só fazendo aqui um pequeno parênteses, tá? Sejam m e n reais, temos que o quadrado da soma de m com n e o quadrado da diferença de m com n são dados por... Bom, este cara aqui é o quadrado da soma, tá bom? Este cara aqui em azul. Quadrado da soma. Isso aqui é m ao quadrado mais 2 vezes mn mais n ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aqui embaixo, que eu vou fazer aqui de verde, é o quadrado da diferença, que é m ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Então isso vocês sabem de cor e salteado, certo? Deixa eu só fazer para vocês aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, se eu quero fazer x menos 5 ao quadrado, eu faço x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 10x, né? Mais o quadrado do segundo termo, que é 25. Beleza? Ok? Nós vamos usar bastante isso agora na dedução da fórmula de Bhaskara. Mas a gente vai usar isso daqui pensando ao contrário. Como assim pensando ao contrário? Eu vou apagar aqui os rabiscos para vocês entenderem melhor. Bom, é claro que a gente pode vir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Eu posso dizer que m ao quadrado, m mais n ao quadrado é igual a isso aqui, ou isso aqui que está do lado direito é igual a isso daqui. Então, eu também posso fazer o caminho inverso, tá? E é basicamente isso que a gente vai usar, tá bom? Nós vamos usar uma coisa chamada de completar quadrado. Completar quadrado para justamente a gente ter um trinômio desse jeito, escrito como algo do tipo m mais n ao quadrado ou do tipo m menos n ao quadrado. Exemplo. Vamos resolver essa equação aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Vamos reescrever essa equação na forma m menos n ao quadrado. Vamos lá, gente. Agora nós vamos fazer isso aqui com bastante calma. Vocês vão ter que parar o vídeo e assistir mais de uma vez para vocês pegarem o jeito, tá? A primeira coisa é por que eu estou escrevendo aqui na forma m menos n ao quadrado e não da forma m mais n? É só a gente observar o sinal aqui que está com o termo b, que é o termo em x. Tudo bem? Como esse sinal aqui é negativo, então a gente vai escrever na forma m menos n ao quadrado. E vocês vão entender o porquê um pouco mais aqui adiante no exercício. Beleza? Bom, gente, eu vou dar para vocês mais ou menos a ideia, tá? Nós temos aqui x ao quadrado menos 6x mais 8, certo? Esquece um pouco esse 8, tá bom? Vamos se concentrar aqui no x ao quadrado menos 6x. Esse menos 6x, eu vou escrever ele assim. Menos 2 vezes x vezes 3. Concordam comigo que é a mesma coisa? Sim, né? Então, nós temos aqui ó, a seguinte situação. O quadrado de um termo menos 2 vezes este termo vezes o 3. Bom, isso aqui está com uma cara, né, de vir do produto notável de m menos n ao quadrado, certo? Então, isso está com uma cara de vir do produto notável aqui, x menos 3 ao quadrado, ok? Só que isso tem um detalhe, né? Quando eu faço x menos 3 ao quadrado, eu tenho x ao quadrado menos 6x
Só que eu tenho que somar o quadrado do segundo termo, né? 3 ao quadrado é 9. E aqui eu tenho 8. Não tem problema. Se eu quero colocar o 9, o que eu faço? Eu somo 9 em ambos os membros. Professor, pode somar o mesmo número em ambos os membros? Claro. Eu posso deixar essa equação x ao quadrado menos 6x mais 8 do seguinte modo. X ao quadrado mais 6x mais 9 mais 8 igual a 9. Somei 9 dos dois lados. A equação permanece a mesma. Porque esse 9 iria cortar com esse. Concorda? E escrever desse jeito vai ser muito bom, porque a gente escrevendo x ao quadrado menos 6x mais 9, a gente consegue escrever este trinômio da forma x menos 3 ao quadrado. Vamos ver isso com mais calma, tá? Aqui no slide eu passei o menos 8 para o outro lado, beleza? Pode passar o menos 8 para o outro lado. Esquece o termo c, ele não importa para a gente. Aí esse x ao quadrado menos 6x, nós vamos escrever ele então como x menos 3 ao quadrado, conforme eu falei. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9. Só que, se eu somei 9 no membro esquerdo, eu tenho que somar 9 no membro direito também. Então, vai ficar igual a menos 8 mais 9. Tá aqui. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a menos 8 mais 9. Então, eu somei 9 em ambos os membros. Beleza? Bom, e veja que legal agora, né? X ao quadrado menos 6x mais 9, ele é x menos 3 ao quadrado. E menos 8 mais 9 é igual a 1. Então, vamos fazer essas contas? Pronto. Então, nós temos x ao quadrado menos 3 é igual a 1. E agora eu queria que vocês prestassem atenção aqui num pequeno detalhe, tá? Ora, se x menos 3 ao quadrado é 1, quer dizer então que este x menos 3 ou ele vale 1 ou ele vale menos 1. Como assim? Se eu tenho que um número amarelo ao quadrado é igual a 1, então este número amarelo ele tem que valer 1 ou menos 1. Certo? Beleza? Porque tanto 1 ao quadrado como menos 1 ao quadrado são iguais a 1. Tudo bem? É como eu passasse essa raiz quadrada para o outro lado, tá bom, pessoal? Ele passa mais ou menos, beleza? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer as contas de uma maneira mais limpa. Bom, então, se x menos 3 ao quadrado é igual a 1, então esse x menos 3 vale 1, ou x menos 3 é igual a menos 1. Tudo bem? Então, lembra aqui este carinha aqui sendo o nosso numerinho amarelo, né? Então, deixa eu até mudar aqui de cor. Então, o número amarelo vale 1 ou o número amarelo vale menos 1. Ora, se x menos 3 é igual a 1, então, resolvendo essa equação, x vale 4, né? Passando o menos 3 para o outro lado. E se x menos 3 é igual a menos 1, passando o menos 3 para o outro lado, ele passa positivo. Menos 1 mais 3, x igual a 2. Então, está aqui. X menos 3 igual a 1, ou x menos 3 igual a menos 1. X menos 3 igual a 1 quer dizer que o x é 4, e x menos 3 igual a menos 1 quer dizer que o x é 2. Pronto. Acabei de encontrar as duas raízes dessa equação aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8, que são x igual a 4 ou x igual a 2, tá? Ou, né, porque eu tenho mais de uma opção. Beleza? Quer saber se você acertou? Você vem aqui e troca o x por 4 e troca o x por 2, tem que dar igual a 0. Aí, professor, por básico é bem mais fácil. Não, não é. A gente acabou de fazer esse exercício em 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Tá? No fundo, a ideia do Bhaskara ela é exatamente essa ideia. Tá? A fórmula de Bhaskara ela veio da demonstração de escrever a equação dessa maneira. Tudo bem? Escrever ela assim, desse jeitinho aqui, tá? Em forma de alguma coisa do quadrado da soma ou do quadrado da diferença. Ok?
Vamos ver mais um exemplo para a gente exercitar mais esse método. Resolver a equação 3x² mais 6x menos 105. Vixe, agora eu aumentei bem aqui a nossa equação, né? Então vamos lá. Vamos esquecer o 105 por enquanto? Então vamos nos concentrar aqui no 3x² mais 6x, tá? Vamos esquecer o 105. Aqui tem uma pequena diferença, né, em relação ao anterior. Esse 3 e esse 6 aqui, vamos escrever ele assim, ó. Vamos colocar o 3 em evidência e vamos escrever x² mais 2x. Concorda comigo? É mais fácil a gente trabalhar aqui, né, com o x² mais 2x. Tudo bem? Aí vamos pensar. Esse x² mais 2x, vamos escrever esse 2x como 2 vezes x vezes 1. Opa! E como aqui é soma agora, né? Isso aqui está com cara de vir do quadrado da soma, de x com 1. E de fato está mesmo, né? Se eu fizer x mais 1 ao quadrado, isso aqui vai dar x ao quadrado, mais 2x, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Professor, mas está faltando somar o 1. Sim, igual faltou no outro a gente somar o número 8, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui o seguinte, pessoal. Nós aqui vamos somar 1, tá certo? Aqui no parênteses, só que isso altera o valor da equação, né? Porque agora eu vou ter 3x² mais 6x mais 3. E esse 3 não estava lá. Concorda comigo? Que estava só 3x² mais 6x. Então, esse 3 aqui, que vai gerar da última distributiva, a gente subtrai 3, não tem problema. Porque aí daria 3x² mais 6x mais 3 menos 3. Aí o 3 menos 3 vai dar 0 e volta ao que eu tinha, 3x² mais 6x. Isso vai ser interessante, porque deixa eu apagar aqui para vocês perceberem. Bom, por que isso vai ser importante, né? Então, porque x² mais 2x mais 1 é justamente x mais 1 ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 3 vezes x mais 1 ao quadrado menos 3. Vamos fazer isso com detalhe aqui no slide passo a passo, tá? Eu já fiz aqui para vocês mais ou menos a ideia, mas eu vou explicar melhor aqui no slide. Então, eu passei o 105 para lá, coloquei o 3 em evidência, tá? Então, ficou 3 vezes x² mais 2x, conforme eu tinha falado. Aí, o que eu fiz? Somei o número 1 aqui, certo? Mas aqui gerou o mais 3, aí por isso que lá no final eu estou subtraindo 3, certo? Beleza? Igual eu expliquei para vocês. Igual a 105. Agora, este termo aqui, ele é x mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar 3 vezes, este termo é x mais 1 ao quadrado, e aqui ficou 108, porque eu passei o mais 3 para lá, né? Ele passou somando. Então, 3 vezes x mais 1 ao quadrado é igual a 108. Aí, esse 3 aqui que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Quando eu passei este termo 3 dividindo, olha que legal que ficou. Sobrou, então, x mais 1 ao quadrado igual a 36. Opa! E aqui é bom, né? Porque agora eu tenho o seguinte. Um número amarelo é igual a 36. Se este numerinho amarelo é igual a 36, quer dizer, então, que esse numerinho amarelo é igual a 6 ou menos 6, né? Já que 6 e menos 6 ao quadrado dão 36. Então, vamos escrever isso. Isso quer dizer, então, que x mais 1 tem que ser igual a 6. Então, x mais 1 tem que ser igual a 6. Ou o x menos 1. O x mais 1, perdão, tem que ser igual a menos 6. Então, daí, x mais 1 igual a 6 ou x mais 1 igual a menos 6. X mais 1 igual a 6 quer dizer que o x é 5. X mais 1 igual a menos 6 quer dizer que o x vale menos 7, né? Passando o 1 para o outro lado, subtraindo. Pronto. Então, nós achamos as duas raízes da equação, x igual a 5 e x igual a menos 7. Beleza?
Agora vamos resolver essa equação aqui, pessoal. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Bom, vamos ignorar o número 5, tá? Vamos pensar nesse x ao quadrado menos 2x. Vamos pensar esse 2x, né, como menos duas vezes o primeiro aqui pelo segundo. Então, eu preciso somar 1, né? Eita, peraí. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso aqui está com cara de ser x menos 1 ao quadrado, né? Agora é menos porque esse termo aqui é negativo. Só que aqui vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. E ali eu não tenho mais 1 ainda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o número 1 aqui no membro direito e no membro esquerdo também. Igual a gente fez lá no primeiro, beleza? Então vamos somar 1 em ambos os membros. Então vamos fazer isso no próximo passo devagarzinho. Claro, passei o menos 5 para lá, né? Então, coloquei x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, estou somando 1 aí do lado esquerdo da equação. Então, nós temos que somar 1 também do lado direito. Então, somando 1 a ambos os membros. Isso é útil porque agora, nesse lado aqui, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1, que ele é x menos 1 ao quadrado. E aqui eu tenho menos 5 mais 1, que é menos 4. Opa! Então, eu tenho x menos 1 ao quadrado igual a 4. Então, eu tenho um numerinho ao quadrado que é igual a menos 4. E, professor, estranho, né? Porque nenhum número ao quadrado é negativo. Né? Porque, então, quer dizer que não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 4. Sim, de fato. Certo? Nenhum número ao quadrado pode ser igual ao número negativo. Ah, professor, bota o menos 2 aí que funciona. Não, menos 2 ao quadrado é mais 4. Tudo bem? Então veja que neste caso aqui, não existe nenhum numerinho amarelo que elevado ao quadrado dê menos 4. Logo, esta equação aqui, x menos 1 ao quadrado igual a menos 4, ela não tem solução. Tudo bem? Por que ela não tem solução? Porque não existe nenhum número que, elevado ao quadrado, dê menos 4, dê um número negativo. Ok? Então, note que não existe x real tal que x menos 1 ao quadrado igual a menos 4. De fato, né? X menos 1 ao quadrado é sempre positivo, qualquer que seja o x. Se eu levei ao quadrado, é positivo. Logo, essa equação ela não possui raízes reais. Tá bom? Se você for calcular aqui o delta, para quem já sabe, né? O delta aqui vai dar 4 menos 20 menos 16, certo? Que é um número negativo, e quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais, apenas raízes complexas, que é uma coisa que vocês só vão aprender no terceiro ano do ensino médio em 2022, se Deus quiser, né? Amém. Muito bem, chegamos então agora à demonstração dessa fórmula. Se ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e o a não é zero, então x é dado por x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e este delta é chamado de discriminante da equação. Muito bem. Muito bem, gente. Está aqui a famosa fórmula de Bhaskara, que eu tenho certeza que vocês já sabiam. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse delta é chamado de discriminante da equação, tá? Bom, por que essa fórmula vale? Qual é o sentido dela? Da onde ela veio? Ela veio do além? Ela veio da onde? Essa dedução, pessoal, ela é justamente a mesma ideia de ficar completando o quadrado que a gente estava fazendo até agora. A gente acabou de resolver 3 equações não usando essa fórmula, né? Usando só essa dedução de completar quadrado e usar lá o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Escrever a equação desse tipo.
A demonstração da fórmula de Bhaskara, ela vem exatamente dessa ideia, tá? Então essa fórmula, ela não surgiu do nada, ela tem um motivo, ela tem uma justificativa para ela ser assim, tudo bem? E agora eu vou precisar que vocês também pausem o vídeo várias vezes, assistam mais de uma vez, para vocês entenderem, porque agora nós vamos fazer essa demonstração. Então tá aqui. ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é ignorar o termo c, igual a gente estava fazendo, tá? Porque a gente estava, inclusive, passando o termo c para o outro lado. E vamos nos concentrar aqui no ax² mais bx. Antes disso, pessoal, eu vou dividir a equação inteira por a. Tudo bem? Então, se eu dividir essa equação inteira aqui por a, eu vou ter x², né, porque o a aqui some, mais b sobre ax, mais c sobre a. Professor, por que você pode dividir por a? Por quê? Porque o a não é zero. Então, eu posso dividir por a tranquilamente, sem nenhum problema. Agora, por que eu fiz isso, pessoal? Porque é mais fácil quando a gente tem aqui o coeficiente 1, né? Lembra naquela equação que a gente teve o 3x² mais 6x? Que a gente teve que colocar o 3 em evidência para justamente a gente manter aqui o coeficiente 1, tá? Então, por causa disso, tudo bem? Então, eu posso fazer isso com certeza, porque o a não vai ser zero. Bom, então aqui eu passei o termo menos c sobre a para o outro lado, tudo bem? E agora vamos nos concentrar neste termo aqui, ó, x² mais ba sobre x, que é aqui que está o pulo do gato. Bom, como aqui é positivo, pessoal, então isso aqui com certeza veio do quadrado da soma de dois números, né? Então vai ser x mais interrogação, nossa, que interrogação feia, x mais interrogação ao quadrado. Então isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Aqui eu vou escrever assim, tá bom, pessoal? Duas vezes interrogação vezes x de propósito, tá bom? Eita, interrogação feia. Duas vezes interrogação vezes x, tá? Que é a mesma coisa que duas vezes x vezes interrogação, então isso não faz diferença. Mais o quadrado da interrogação. Ok? Bom, vocês concordam que aqui o x² já está ok? O grande problema é a gente agora igualar o termo do meio, né? Então vocês concordam que b sobre a, que é o coeficiente em x, tem que ser igual a duas vezes interrogação? Isso quer dizer então que b sobre a deve ser igual a duas vezes interrogação. Como eu preciso saber quem é essa interrogação aqui que eu coloquei, eu vou passar esse 2 dividindo. Quando eu passo 2 dividindo, fica b sobre 2a. Tá? Então, no fundo, pessoal, essa interrogação, ela é b sobre 2a. Opa! Então, nós temos que escrever algo do tipo x mais b sobre 2a ao quadrado. Aí isso aqui vai ser o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Porque aí note, pessoal, que o 2 vai cancelar, né? Aí vai sobrar b sobre ax. Mais o quadrado do segundo termo, né? Porque sempre eu tenho que somar alguém, né? Que é o quadrado aqui de b sobre 2a. Se eu fizer o quadrado aqui de b sobre 2a, eu vou ter b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então, este termo aqui, ó, que é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, eu preciso, então, somar ele do lado esquerdo e somar do lado direito. Veja que isso aqui era a mesma ideia que a gente estava fazendo até agora. Somar 1, somar 3, somar 3, no caso que a gente fez também um exemplo. Então, esse número que está faltando, a gente compensa. Soma de um lado e soma do outro. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui esses rabiscos para a gente poder continuar. Então pronto, ó. Vamos escrever aqui, ó, x menos b sobre 2a ao quadrado. Então isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo termo. Então, eu vou cancelar aqui o 2 com 2, vai sobrar menos b sobre ax, que é o termo que eu tenho. Só que aqui vai gerar
o termo lá que eu falei, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, né? Já que eu tenho que somar também o quadrado do segundo termo. Só que a gente então vai somar, para a gente poder compensar isso, né? Então, nós vamos somar este termo em ambos os lados, em ambos os membros da equação. Tá? Ou a gente também aqui pode subtrair ele, né? b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá? Beleza? Igual a menos c sobre a. Aí a gente passa este termo aqui, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, para o outro lado. Veja que eu posso subtrair aqui, né? Ou já somar do outro lado, que dá na mesma. Tá bom, pessoal? Não faz diferença. Tudo bem? Eu posso aqui colocar menos 3 ou colocar o mais 3 depois da igualdade. Então isso não faz diferença, tá? Beleza? Então tá bom. Então, menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, passou para lá mais, tá bom? Estou somando b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Bom, veja que agora nós temos aquele numerinho amarelo ao quadrado, né? Então, se eu tenho um numerinho amarelo ao quadrado, quer dizer que esse numerinho amarelo, deixa eu até explicar assim agora. Se o número amarelo ao quadrado é igual ao número preto, então o número amarelo tem que ser igual ao número preto. Então, esse número amarelo tem que ser igual ao número preto, ou o número amarelo tem que ser igual ao número menos preto. Tudo bem? Beleza? É o mesmo raciocínio que a gente estava usando. Y ao quadrado igual a 9, y então tem que ser mais 3 ou menos 3, tá? Então, no fundo, aqui tem que ser mais ou menos a raiz do preto, né? Melhor dizendo, tá bom? Então, nós temos que passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. Só que antes disso, vamos dar uma ajeitada aqui no membro direito da equação, né? Esse menos c sobre a mais b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, tem como a gente escrever ele melhor. Então, tá aqui. Aqui, pessoal, eu vou tirar o mínimo aqui, tá bom? Deixar aqui no mesmo denominador. Então, aqui vai dar 4a quadrado, aí faz as contas. Então, este termo aqui, b ao quadrado, não muda. 4a quadrado dividido por a vai dar 4a. 4a vezes c dá 4ac. Então, veja que aqui já apareceu o menos 4ac mais b quadrado, ou b ao quadrado menos 4ac, como queiram. Tá bom? Só está na ordem invertida. Bom, como aqui está elevado ao quadrado, então vamos tirar a raiz quadrada desse membro aqui e vamos colocar aqui o mais e menos. Então, x menos b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz quadrada deste termo. Aqui no numerador eu vou escrever b ao quadrado menos 4ac, tá? Só invertendo aqui a posição. E embaixo 4a quadrado. Bom, raiz, aqui, a divisão das raízes é a raiz da divisão, certo? Então, eu posso aqui separar as raízes. Então, raiz de a sobre b é raiz de a sobre raiz de b. Então, eu vou botar a raiz no numerador e no denominador. Então, x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tá? Sobre 4a ao quadrado. Aqui é mais, tá, gente? Mais, aí, por isso que agora tá vindo para cá menos, tá bom? É x mais b sobre 2a. Aí, esse x mais b sobre 2a, ele passa para lá, menos, ok? Aí, raiz de 4a ao quadrado é 2a. Certo? Raiz de 4 é 2, raiz de a ao quadrado é a. Tudo bem? Então, a gente pode aqui cancelar. Então, este termo aqui vai ficar menos b sobre 2a, mais ou menos raiz deste cara aqui, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a também. Ora, se eu tenho aqui o mesmo denominador, eu posso manter o mesmo denominador e somar os numeradores, certo? Então, eu vou botar o mesmo denominador para as duas frações. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac,
sobre 2a. Então, eu juntei as duas, tá? Frações aqui que tinham como denominador o 2a. Tudo bem? Então, de fato, pessoal, o x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, esta é a demonstração da fórmula de Bhaskara. Ela não veio do além, tem toda uma demonstração. E a ideia dela é justamente a gente usar a fatoração, né, de escrever a equação em forma de um produto notável, ok? Seja a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são reais, o a não é zero, onde o x é dado por menos b mais ou menos raiz de delta, com delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vocês lembram no começo da videoaula que eu falei para vocês que o valor desse delta, ele nos dá a informação de quando que a equação ela tem duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz, e agora que a gente vai ver isso. Se este delta for maior do que zero, ou seja, se esse delta for positivo, então a equação possui duas raízes reais e distintas, x1 e x2 com x1 diferente de x2. Então, sempre que você for calcular lá o delta b ao quadrado menos 4ac, e ele der um número positivo, eu vou ter sempre duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, então a equação possui duas raízes reais e coincidentes, x1 igual a x2. Então, se o delta, eu calculei o delta e deu igual a zero, no fundo, o x1 e o x2 eles são iguais, tá? As raízes se coincidem. Então, na prática, eu acabo tendo uma única raiz, né? Já que elas se coincidem. E quando o delta é negativo, quando o discriminante é menor do que zero, negativo, então a equação não possui raízes reais, ou seja, não existe x1 e x2 reais. Então, se o delta for negativo, a equação ela não tem raízes reais, ok? Só raízes complexas, que é uma coisa que a gente vai ver só lá no terceiro ano, beleza? Então, em suma, delta positivo, duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, uma raiz real, já que o x1 e x2 vão se coincidir. Delta negativo, não tem raízes reais. As raízes da função quadrática, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, são a ou as abscissa ou abscissas, eu estou colocando aqui no plural ou no singular, porque a gente viu que pode ter uma, duas ou nenhuma, onde o gráfico de f intersecta o eixo do x. Isso aqui vai ser muito importante para a gente um pouco mais para frente, tá? Então, as raízes de uma função, né, pessoal, são os valores onde o gráfico intersecta o eixo do x. Tudo bem? Na função afim também era isso, né? Estava aqui a reta, esse valor aqui era o valor do b, onde a reta cruzava o eixo do y, e aqui era justamente o valor da raiz, tá? Que era onde a reta intersectava o eixo do x. Para a função quadrática e para outras funções, vale a mesma coisa. As raízes das funções reais são os valores onde a reta intersecta, a reta ou o gráfico da função intersecta o eixo do x. Tudo bem? Então, considere a função quadrática f de r em R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal, para a gente poder fechar aí a videoaula, tá? No item A, eu quero que vocês calculem o f de menos 3 e o f de x menos 2. Quero que vocês achem, se possível, a ou as raízes de f. E respondam a seguinte pergunta. Se existe um valor de x real, tal que f de x igual a menos 10. Ou seja, será que tem alguém no domínio que tenha a imagem igual a menos 10? Vamos responder isso agora nos próximos slides. Bom, f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Calculando f de menos 3 e f de x menos 2, então nós temos que, bom,
f de menos 3, a gente, então, calcula a imagem de menos 3 pela função f. Então, menos 3 ao quadrado, menos 7 vezes menos 3, mais 10. Aqui vai dar 9, mais 21, mais 10, certo? Que é igual a 40, beleza? Então, a imagem do elemento menos 3 é igual a 40. E o f de x menos 2? Bom, o f de x menos 2, né? Nós temos que calcular a imagem do elemento x menos 2, certo? Então, lembra que f de uma nuvenzinha, você troca o x pela nuvenzinha. Aqui a nossa nuvenzinha vale x menos 2. Então, f de x menos 2 vai ser x menos 2 ao quadrado, menos 7 vezes x menos 2, mais 10, tá bom? Aí aqui, fazendo as contas, né, vai dar x ao quadrado, menos 4x mais 4. Produto notável, certo, gente? Distributiva do menos 7, menos 7x mais 14, mais 10, tá? Então, x ao quadrado, menos 4x menos 7x, menos 1 de x, 4 mais 14, 18, mais 10, 28. Então, a imagem do elemento x menos 2 é x ao quadrado menos 11x mais 28. E aqui para o item B de bola, achando as possíveis raízes da função f, temos que resolver a equação f de x igual a zero. Certo, gente? Para achar as raízes, então, nós temos que descobrir quais os valores do domínio cuja imagem é zero. Então, vamos igualar. Logo, vamos igualar x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Então, quando eu faço x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero, nós vamos estar numa equação do segundo grau. E aqui eu vou usar o Bhaskara, tá bom, pessoal? Beleza? Agora que a gente já provou o Bhaskara, é claro que vocês podem usar o Bhaskara, gente. Não está proibido. Mas a questão que eu coloco para vocês é, não adianta vocês saberem uma fórmula sem saber de onde ela veio. Tá bom? De onde ela veio. Então, é de extremamente importante que vocês saibam argumentar em matemática, justificar em matemática. A gente pode resolver essa equação usando aquele outro método lá, que é completar o quadrado. Na verdade, outro método não, né? Porque a fórmula de Bhaskara, no fundo, ela é derivada, ela é consequência do método de completar o quadrado. Bom, vamos resolver aqui o Bhaskara. O A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale 10. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Então, aqui vai dar 49 menos 40, delta igual a 9. Então, x igual a menos b, então menos lá da relação, b, então fica menos menos 7, mais ou menos a raiz de 9, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. Logo, nós teremos menos com menos mais, então 7 mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2. Então, x é igual a 7 mais ou menos 3 sobre 2. Então, aqui achando o x1. x1 vai ser 7 mais 3 sobre 2, que é 10 sobre 2, que é 5. E x2 vai ser 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3 é 4, sobre 2 é 2. Logo, as raízes da função são 2 e 5. Notando aqui que o delta é um número positivo, por isso que eu tenho duas raízes reais distintas. Eu acho que achar as raízes, né, resolver o básico, vocês já sabem fazer, então não vou perder muito tempo aqui explicando como faz o básico, tá bom? Qualquer coisa faz passo a passo, pausa o vídeo, que se ficou alguma dúvida aí em relação ao sinal ou em relação à conta. No item C, ele falava que se exige algum valor de x, né, cuja imagem é menos 10. Então, nós temos que resolver essa equação, né? Achar algum valor de x, cuja a imagem dele é menos 10. Portanto, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a menos 10. Vamos passar esse menos 10 para o outro lado. Ele passa mais 10, portanto, fica igual a 20. E agora nós temos uma equação do segundo grau. Então, vamos fazer aqui a resolução dessa equação. Calculando aqui o delta, né? Lembrando que aqui o A vale 1, o B vale menos 7 e o C vale 20. Então, B ao quadrado menos 4AC.
Então aqui vai dar 49 menos b ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 1 vezes 20, que é 80. Deixa eu apagar aqui. 4 vezes 1 vezes 20 dá 80. Só que 40 menos 80 dá menos 31. Opa, dá um número negativo, né? E se dá um número negativo, não tem raiz quadrada de menos 31, né? Porque menos 31 não é um número real. Ok? Ora, se fosse raiz de 31, a conta continua, hein? Ah, professor, não tem raiz de 31. Não, tem sim. Não é um número inteiro, mas é um número real. Cuidado com isso, hein? Aqui não tem não tem raiz de número real porque o número é negativo, não porque é 31. Porque se fosse menos 4, também não teria. Ok? Então, como raiz de menos 31 não é um número real, logo não existe x real tal que f de x igual a menos 10. Ou seja, não existe nenhum valor do domínio cuja imagem é menos 10. Isso é impossível. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula. Ela ficou um pouquinho longa mesmo, mas espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e se cuidem.